Convido você a reviver conosco a história da Igreja Peniel. No início da década de 80, meados de 1985, o reverendo Valmir Pereira planejou a implantação de uma igreja presbiteriana que congregasse os irmãos aqui do bairro Santa Rita. Além disso também, promover a expansão do evangelho. Iniciava a EBD na residência do casal Saudoso Cardoso e Joana, acompanhados também pelo pastor Valmir e alguns irmãos da igreja central. Vamos conhecer um pouco dessa história contada pela irmã Joana, minha avó, na sua casa, onde tudo começou. Essa aqui é a dona Joana, minha sogra, e eu quero que a senhora fale um pouco para nós, porque a Peniel está fazendo 36 anos, né? Queremos resgatar essa história da Peniel. Que a senhora fale um pouco de como começou esse trabalho na sua casa. A gente ia para lá. Quando começava, foi o primeiro, foi uns 3 meses. A gente ia para lá, no domingo. E só às vezes à noite, de manhã não dava, porque os moleques choravam. Mas aí o cara ficava bravo. Tem que ir. Quando é para estar jogando bola, vocês querem estar jogando bola. E agora vamos para a igreja. E dona Joana, como é que começou aqui na sua casa? Como é que funcionava? Aí, mano, agora que eu me esqueci do nome do pastor Valmir. Pastor Valmir começava a chegar, olha, tal dia a gente vem para nós fazer a primeira oração, depois vai começar, a gente vai estudar a Bíblia, até depois nós vamos conversar como é que nós vamos adquirir um terreno para fazer uma igreja, para cá, para todo mundo. Porque nós temos outra igreja, mas uma hora a gente vem para cá. E como é que foi a questão da compra do terreno? Como é que foi essa história? Olha, eu não sei nem te contar. Agora... Quem foi que comprou? Eu sei que o pastor Valmir disse que ia fazer uma reunião dos irmãos da igreja. Aí a gente tinha que comprar um terreno, uma ajuda para fazer a igreja. Falou que ainda agora que eles queriam também comprar a priori lá onde funciona o Mercantil Joia. Porque ele disse, olha, aqui ali é mais bonita aquela parte ali, porque e aqui fica de descida. Lá na Peniel fica de descida. Aí disse, mas não é tudo que tem custo. Um queria de um jeito, outro queria do outro. Então vamos fazer aqui mesmo, que é bem alto e pronto. Pronto, aí compraram lá onde é a Peniel hoje. E aí construíram. Hoje, com alegria e gratidão, reconhecemos a trajetória de um servo que tem sido parte fundamental na construção da história da nossa igreja. O presbítero Arthur Monteiro não é apenas um membro atuante, mas alguém que caminha há muito tempo na Igreja Presbiteriana Peniel. Então, conte-nos um pouco da sua trajetória na Igreja. Toda a minha vida faz parte dessa história da Igreja Presbiteriana Peniel. Lembro-me, quando criança, a gente se reunia na casa do meu tio, Saudoso Cardoso, e ali a gente se encontrava todos os domingos pela manhã. Íamos em família, com meus pais, meus irmãos, para aquele lugar tão especial. E ali a gente aprendia do Senhor, louvava ao Senhor. Eu lembro também que logo quando começou nesse lugar a construção, um fato bem interessante, eu era muito pequeno e o meu pai com minha mãe vinha de carro para esse lugar e em algum momento um outro veículo atravessou e a gente teve que fazer uma freada brusca. E eu me lembro muito bem desse detalhe, porque a gente estava vindo exatamente para esse lugar, ver como é que estava a obra, enfim. E ali a gente acompanhou tudo isso, toda essa história, desde o início da construção. Isso faz parte da minha infância. E o Senhor foi gracioso comigo, porque, de certa forma, me fez permanecer até hoje nesse lugar, entendeu? E eu sou muito grato a Deus por a história da Peniel, pela minha vida, e por a gente estar caminhando com essa igreja até os dias de hoje. Muito, muito, muito bom. Ó, tu deixou. E hoje, Sara, a gente alegra o nosso coração em poder ter a nossa família aqui, com meu filho, aqui, a minha esposa, também, assim como eu, fazendo parte
da história da Igreja Peniel ativamente nos trabalhos. É gratificante. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, estou aqui com o presbítero Pedro, meu paizão, meu xará. O senhor viveu histórias com a Peniel, desde a sua congregação até a igreja. E compartilhe um pouco conosco algumas memórias marcantes que o senhor teve. Meu filho, a Peniel nasceu, de fato, fruto do avivamento lá do ano 68, quando mudou a nossa história, né? Nós precisamos ir para Macapá, 73, 74, eu estava mais ou menos com uns 7 anos, para estudar, tanto eu como meus irmãos. E não perdemos a ligação com a Igreja Central. Eles foram pregar a palavra lá em 68 e nós íamos para a EBD, às manhãs, né? De 74, mais ou menos, até começo da década de 80. Década de 80, aí já tínhamos um bom número aqui próximo de casa, a casa já estava pronta, com um pátio onde a gente futuramente iria se reunir, e os irmãos Moisés e a Miriam, que eram membros da Igreja Central, vieram implantar a EBD, que começava às 14 horas da tarde, aos domingos, e terminava mais ou menos às 16 horas. Quando foi em 84, 85, os irmãos da Igreja Central compraram o terreno e construíram o primeiro templo da Peniel. Isso em 85 foi inaugurada a congregação presbiteriana Peniel aqui no bairro Santa Rita. De 85 a 89, a igreja ela tinha esse DNA de evangelismo, de pregar a palavra, de convidar o louvor, e isso era uma bênção, atraía as pessoas, e a igreja cresceu. Quando foi em 89, nós já tínhamos condições de sustentar o nosso pastor, e assim aconteceu. A igreja foi emancipada de congregação para a igreja presbiteriana Peniel, tendo o seu conselho, junto com o seu pastor, que era o nosso, na época, 89, o pastor José Rivaldo, famoso Cabeça de Fogo. E muitos fatos marcaram a nossa história, a Peniel. Logo no começo, até mesmo essa questão do quilombo, esse envolvimento com misticismo, essa questão de macumba, né? Surgiu não, já estava nessa rua, na Almirante Barroso, nesse bairro e nesse quarteirão da igreja, simplesmente 3 terreiros de macumba. Isso nos afrontava. Um bem no começo, na esquina, outro quase na frente do templo, e do outro lado, quase na esquina, esses 3 terreiros de macumba. E nós orávamos. Eu lembro muito bem que a gente levantava nossas mãos na direção desses lugares e dizia: Senhor, destrói essas coisas, né? Nos deixe livre da presença dessas entidades. E Deus assim nos ouviu. E um quarto ainda, foi bem pertinho de casa, aqui pertinho, coladinho mesmo. Na época era o Joaquim, era uma família Dona Deusa, e o Bom João hoje. Eles eram aqueles que comandavam esse terreiro de macumba, e nós orávamos também. E Deus simplesmente ele destruiu mesmo. Acabou com o terreiro de macumba, literalmente, e libertou o nosso irmão Joaquim, essa família, para a glória do Senhor, nosso Deus. Para finalizar, eu lembro que entrou um ladrão chamado Da Silva. Da Silva entrou lá e depois se arrependeu de ter entrado na Peniel. Porque quando ele levou nossa guitarra, o contrabaixo, os equipamentos, a igreja simplesmente se colocou de joelho e orava ao Senhor: Senhor, nos dá de volta, traz de volta. A gente nunca imaginava que o próprio ladrão que entrou para roubar foi o mesmo que Deus permitiu e ordenou que ele viesse, trazendo ao estar numa sexta-feira orando. E de repente a gente vê aquela figura lá daquele homem entrando com os equipamentos, com os nossos instrumentos nas mãos e literalmente colocando em cima da mesa onde a gente fazia a ceia do Senhor, devolvendo. E Deus nos abençoou entre muita resposta de oração, muitos milagres. Esse foi uma das experiências que marcaram a minha vida. Irmã Ruth, você estava na emancipação da congregação Peniel, que aconteceu em 22 de agosto de 1989, onde ela passou de congregação para a Igreja Peniel. E nesse período, assim, eu quero assim que você fale um pouco da sua experiência vivida na Peniel e depois você deixa assim uma mensagem para nós. Estava presente, né? E é algo assim que a gente não pode esquecer. Foi maravilhoso porque quando a gente chegou na igreja, ela fazia parte, era uma congregação, né? E a gente vê assim a igreja caminhar e passa a ser uma igreja já com
presbíteros. E isso para a gente foi um motivo de muita alegria, né? Termos o presbítero Cardoso e o presbítero Valdemar. Meu esposo, por sinal, mais um motivo de alegria total, né? Foi muito bom. Chegar na Igreja Peniel foi resposta de oração, de pedir a Deus. Ao chegarmos aqui, eu queria congregar numa igreja, mas eu queria que o Senhor me mostrasse essa igreja. E tivemos a oportunidade de visitarmos várias igrejas. Contudo, eu não sentia assim, no coração, assim, é essa que você deve ficar. Então, chamei a família, né? Vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos mostre uma igreja. E realmente, amados, eu sonhei, eu tive um sonho, onde eu chegava, entrava numa rua e me deparava com uma igreja. E nesse dia, o meu esposo chegou do trabalho e, como sempre a gente fazia, ele nos convidou para dar uma volta. E nós fomos e descemos ao Almirante Barroso. E o Valdemar levando o carro devagar, eu vi a igreja e mandei meu esposo parar. E eu disse assim, é essa igreja que nós vamos congregar. Eu disse, eu quero voltar de novo aqui. A igreja estava fechada. E aí, quando foi no domingo, me preparei, juntamente com meu esposo e os filhos, e viemos para Peniel. E quando chegamos lá, fomos muito bem recebidos pelo irmão Cardoso, né? E os filhos e todos os irmãos. E ali nós nos sentimos em casa, sabe? É assim, algo maravilhoso, sabe, Angélica? Assim, algo que é indescritível. A gente se sentiu assim, abraçados, amados, né? À vontade. E foi assim que o meu esposo chegou a dizer, realmente, essa é a igreja que nós vamos ficar. A coisa que eu aprendi na Peniel é um adágio muito importante de a união faz a força. E isso, começando com um dos nossos pastores, que para mim, assim, tem uma lembrança, assim, não dá nem para descrever. O pastor Erivaldo. Pastor Erivaldo, cabeça de fogo. O pastor Erivaldo. Pelo de fogo. Nos levou a encarar todas as lutas, né? De uma forma, assim, maravilhosa, sempre com fé, com garra, né? Eu via, assim, a maneira como ele estimulava os jovens, né? Todos, né? Porque na Peniel era assim. Era do velho, da criança ao idoso. Todo mundo trabalhava. Porque ele tinha essa capacidade de nos colocar, de impulsionar a igreja, né, a trabalhar. E a gente viu o resultado. Tanto prova que a gente foi vendo tudo por etapa, né? A igreja crescer em tudo, né? Tanto na estrutura física dela, como em fé, né? Os irmãos, todo mundo se ajudava mutuamente, todo mundo estava ali para arregaçar a camisa e ir para a luta. E a igreja está aí, a Igreja Peniel. Tudo é o resultado de todo esse esforço, de todo esse empenho e a forma como o pastor Erivaldo sempre colocou isso na nossa mente, no nosso coração, né? De que a união faz a força. E diga aí uma mensagem assim, para a igreja. Que diz assim, o Senhor, Igreja Peniel, te guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Essa é a palavra que eu deixo para a Igreja Peniel, com todo amor, em fé e esperança. Característica da Igreja Peniel. Igreja que sempre está face a face com Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe essa igreja grandiosamente. Glória.
minha fé. Aos 22 de agosto de 1989, reuniu-se a Assembleia da Igreja Presbiteriana Peniel, sob a presidência do pastor Jonas Araújo. Dentre alguns assuntos, falou sobre o ato de emancipação da Igreja e sobre os requisitos bíblicos necessários para a escolha de presbíteros, conforme Título capítulo 1, versículos de 5 a 9, e também de diáconos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Em seguida, procedeu-se à primeira eleição oficial da Igreja Presbiteriana Peniel, sendo eleitos para o presbiterato os irmãos Saudoso Cardoso e Saudoso Valdemar Vital, e para o diaconato os irmãos Pedro Fortunato e Oswaldino Fortunato. Após a eleição, foram imediatamente ordenados e instalados em seus respectivos ofícios. O presbitério equatorial designou ao pastorado da Igreja Peniel o reverendo José Erivaldo Bezerra. Ao longo desses 36 anos, a Igreja Peniel tem sido um instrumento de Deus para a evangelização a muitos lugares. Na Zona Norte, brotaram as congregações Monte Sinai e Shekinah. Na zona rural, floresceu a congregação do Mel. E entre os ribeirinhos, nasceu a congregação do Afuá. E no município de Santana, a congregação Nova Aliança. No coração da Zona Norte, no bairro Jardim Felicidade, nasceu um sonho regado de fé e perseverança. Aos domingos, o saudoso presbítero Cardoso pedalava em sua bicicleta do bairro Santa Rita até o Jardim Felicidade, enquanto outros irmãos se deslocavam de ônibus. O ponto de encontro era simples, na casa do irmão de Có. Ali, eles cantavam, oravam e pregavam o evangelho, alcançando corações sedentos de esperança. O tempo passou e, com sacrifício e dedicação, veio a tão sonhada conquista do terreno. A UPH, União Presbiteriana de Homens, Peniel, providenciou as madeiras para a construção do templo. Não havia luxo, mas havia disposição. Em mutirões cheios de alegria, mãos calejadas ergueram um templo de madeira, símbolo vivo da fé e do compromisso de uma igreja que nunca mediu esforços para servir ao Senhor. A Peniel, como mãe cuidadosa, sempre esteve presente, enviando presbíteros e apoiando o trabalho evangelístico. Hoje, olhando para trás, vemos que a filha cresceu. Aquilo que começou como congregação floresceu e hoje é a Igreja Presbiteriana Monte Sinai, independente, mas ainda unida em amor e propósito ao reino de Deus. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Em 1999, na Zona Norte, no bairro Brasil Novo, nasceu a congregação Shekinah. Foi em frente à casa do irmão Jó Cirilo que o trabalho começou fortalecendo a fé e a comunhão entre os irmãos. A Peniel se mobilizou para a compra do terreno e em 2000 adquiriu 2 lotes. No ano seguinte, em 2001, iniciou-se a construção do templo em alvenaria. Todos os sábados havia mutirões, transportando os irmãos para o trabalho. A SAF Peniel também teve participação marcante, preparando a feijoada para o almoço nos mutirões. O templo foi erguido como fruto do trabalho, da oração e da perseverança do povo de Deus. Ao longo desse percurso, a Peniel sempre esteve presente, apoiando com presbíteros e diáconos na ministração da palavra. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Iniciou com uma parceria e já existia um templo de madeira. Com o passar do tempo, a Igreja Presbiteriana Peniel assumiu a responsabilidade total pelo trabalho de evangelização naquele município do Pará. Para esta missão, foi designado primeiramente o pastor Martinho, que ali serviu por um período, juntamente com o saudoso missionário Benjamin. Em seguida, a liderança ficou a cargo do pastor Júnior, dando continuidade ao desenvolvimento da obra. Hoje, o templo está sendo reconstruído em alvenaria, juntamente com a casa missionária,
Os desafios são grandes, mas maiores ainda têm sido as bênçãos de Deus. A Igreja Peniel tem se mobilizado, ofertando, contribuindo, doando e, sobretudo, orando, para que essa obra continue firme para a glória do Senhor. A história da Congregação do Mel foi marcada por lutas, fé e conquistas. Mas podemos resumir dizendo que a pequena congregação, nascida da simplicidade e da esperança, hoje se tornou a Igreja Presbiteriana Quilombo do Mel, um marco na história do nosso país. Aqui está o primeiro pastor quilombola do Brasil. Para compartilhar essa jornada de fé e vitória, vamos ouvir o presbítero Alexandre e, em seguida, o pastor Oswaldino, ambos da Igreja Presbiteriana Quilombo do Mel. A Igreja Presbiteriana Peniel está comemorando 36 anos de história. E hoje, aqui na Igreja do Quilombo do Mel, nós estamos com o presbítero Manuel Alexandre, o querido Lelé, que fez parte dessa história e hoje contará um pouco mais durante esses anos a sua vivência. Por favor, fique à vontade para contar um pouco da sua experiência. Minha história é longa, mas vamos falar do Peniel, né? Eu me converti a Cristo em 68. Depois nós passamos para a Central, da Central formando Peniel, a Peniel, né? E eu fui presbítero emérito lá na Peniel e eu tenho esse título, irmão. Eu estou feliz de ter compartilhado, né? Presbiterado no mandato do pastor Romilson, né? Então foi muito gratificante para mim até hoje participar da Peniel, esses 36 anos de trabalho da Peniel. Muito obrigada. O senhor tem mais alguma história interessante para contar pra gente? Alguma coisa que aconteceu, marcante? Muito longo, muito longo. Dá uma palhinha de alguma história marcante durante esse tempo. Como o senhor veio parar na Igreja do Mel? A irmã me falou ainda agora. Aqui no Mel não tinha escola. Os meus irmãos mais velhos foram casando, foram para a cidade levar os filhos para educar. E o último que ficou foi eu. Fiquei aqui, não é? Aí então, chegou o ponto do meu pai adoecer já para partir, não é? Eles fizeram um acordo para vender a terra. O irmão mais velho acordou, o segundo, o terceiro, o quarto. E o meu irmão Raimundo Ramos, o tio de Có, chamado, né? Chegou a dizer assim: eu não apoio a venda do terreno, por causa do meu irmão que está lá com um monte de filho, ele não tem profissão, só trabalha na agricultura, e ele vai padecer, vai sofrer humilhação vindo para a cidade. Meu pai, já cansado, levantou a mão e disse: não tem venda. Vai ser o que Deus quiser da minha vida. E por isso não foi vendido, né? Ficamos uns 3 só aqui na igreja. Fazia a escola bíblica com 3, fazia culto com 3. Mas não fechamos as portas, graças a Deus. Deus nos deu graça para isso. E eu sou feliz por causa disso. Amém. Muito obrigada por partilhar essa história com a gente. O pastor Oswaldino foi diácono aproximadamente 3 mandatos e presbítero por aproximadamente 4 mandatos na Igreja Presbiteriana Peniel. Ele faz parte desses 36 anos de história. Hoje o senhor é pastor da Igreja do Mel, mas esteve presente durante a história da Peniel durante esses 36 anos. O senhor fez parte dessa história como presbítero, como diácono e com a missão de conduzir a Congregação do Mel. O senhor poderia falar um pouco da sua experiência durante todos esses anos? Com certeza. Quero voltar lá na Peniel. Eu iniciei aquele trabalho ali carregando tijolos para ali, no terreno, limpando aquele terreno.
cavando uma fossa, derrubando a mangueira que tinha lá atrás. Então, é uma história ali na Peniel. É um grande privilégio participar e ser da Peniel. A Peniel, ela me designou aqui para o Mel, acho que 3 vezes também, por três mandatos. Monte Sinai, Shekinah, tá designado pela Peniel. E a Peniel eu considero sempre como uma igreja mãe e um privilégio. Hoje eu posso dizer que ainda sou da Peniel, né? E da Peniel para o céu, com certeza. Mas é uma honra participar hoje, entrei aqui como presbítero aqui na congregação do Mel, designado pela Peniel, e pela Peniel cheguei ao pastorado também. Foi a Peniel que me ordenou ao pastorado aqui, e estamos já caminhando para o 2º mandato também de pastorado aqui, né? Graças a Deus, né? Não sei até quando o Senhor vai me dar essa oportunidade e essa honra. Quero continuar desejando para Peniel, nesses 36 anos, esse legado. A Peniel tem crescido muito, tanto numérico, mas também é algo assim maravilhoso quando eu vejo essa juventude da Peniel nesse crescimento, né? É um crescimento que só vem do céu, vem de Deus. Que o Senhor continue abençoando com mais 36 anos. E se eu ainda tiver vida, vou estar falando aqui da Peniel. Amém, muito obrigada, pastor Oswaldino. É uma honra contar com a sua presença e com a sua história viva. Amém. Embora todos cerquem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. A Igreja Presbiteriana Peniel sempre teve entre seus projetos a plantação de novas igrejas. Naquele período, diante da necessidade de ampliar o trabalho evangelístico e também da reorganização da estrutura presbiterial do Amapá, surgiu a proposta de plantação de uma nova igreja na região sul de Macapá. O contexto também estava relacionado à reorganização do presbitério do Amapá, o PRAP, que integrava o Sínodo de Manaus juntamente com o Amazonas. A grande distância entre os estados motivou a discussão sobre o desmembramento e a formação de uma nova estrutura sinodal, posteriormente denominada Sínodo Marco Zero. Para isso, havia necessidade de ampliar o número de igrejas organizadas, incluindo a organização das congregações do Quilombo do Mel e Monte Sinai, e a plantação de uma nova igreja na Zona Sul. Nesse contexto, o pastor Robson Marcelo Pereira, então pastor auxiliar, apresentou ao Conselho da Igreja Presbiteriana Peniel o projeto de plantação de uma igreja na região sul de Macapá, iniciativa que foi aprovada. O nome Zona Sul estava relacionado ao seu campo de atuação evangelística, voltado aos bairros da região sul da cidade. O pastor Robson Marcelo Pereira foi o primeiro pastor da igreja exercendo o pastorado de 2017 a 2024. O primeiro conselho foi composto pelos presbíteros Saulo da Silva Azulay e Idael Marques Brito. Em 2025, foi eleito o pastor Francisco Moacir Rocha Júnior, que assumiu a condução pastoral da igreja e permanece à frente dela até a presente data. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma... No município de Santana, um grupo de irmãos se reunia na casa do casal Reginaldo e Zunilde para louvar e aprender a palavra do Senhor. Com o passar do tempo, a Igreja Peniel foi abençoada com a doação de um terreno em Santana e, posteriormente, começou a construção do Templo Nova Aliança. Foi designado o pastor Martinho Moreira para conduzir o pastoreio da Congregação Nova Aliança. Entretanto, ao concluir seu período de trabalho, ele foi enviado para outro campo missionário,
A Igreja Peniel continuou acompanhando os trabalhos da congregação por meio de escalas de presbíteros e outros irmãos. Contudo, devido a alguns problemas, o Conselho da Igreja Peniel, com grande pesar, decidiu interromper as atividades da congregação Nova Aliança. Deus tem abençoado a Igreja Peniel com dons e talentos, que ao longo dos 36 anos, diversos grupos musicais nasceram e marcaram a história da igreja, como o conjunto Raio de Luz do Senhor, que surgiu ainda quando a Peniel era a congregação da Igreja Central. Outro conjunto, os Seguidores de Cristo, que surgiu no início da Igreja Peniel, que além da música, também apresentavam peças teatrais. Havia também a banda Renovados em Cristo, com algumas composições próprias formada por jovens do sexo masculino. Havia também o conjunto Brilho de Cristo, composto por crianças e pré-adolescentes louvando a Deus com música e peças teatrais. Outro, o grupo de coreografia, composto por jovens que louvaram e louvam o Senhor com dança. Havia também grupo de teatro, que mais tarde passou a ser conhecido como Peniel Arte, responsável pelas peças teatrais do Natal. E também Coral Nossa Voz, que reúne irmãos para louvar a Deus com suas vozes em harmonia. Lembramos com carinho e reconhecimento os pastores que também fizeram parte dessa caminhada, deixando marcas de fé e serviço. Ao atual conselho, expressamos nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho que realizam, pela firmeza na condução e pelo zelo em cuidar do rebanho do Senhor. Momentos marcantes na caminhada de quem estava desde o início, mas também dos que chegaram recente na Igreja Peniel. Vamos ouvi-los. Estamos aqui com a família do nosso irmão Leonardo, que chegou este ano na Peniel. E eu quero que vocês compartilhem com a gente um pouco dessa experiência que é fazer parte da Peniel. Inicialmente, o que chamou a atenção da gente na igreja foi o acolhimento. Então, a gente que vive essa vida de transferências, de mudanças, isso é um ponto muito importante. E a gente viu na Peniel esse aspecto que nos chamou a atenção. Mas, logicamente, aquilo que mais importa para a gente e que acabou somando a esse grande acolhimento justamente uma igreja que a gente identifica que tanto a liderança como a membresia são bastante bíblicos, e isso, logicamente, foi fundamental para que a gente buscasse ser membros, conhecer um pouco mais e, logicamente, fazer parte da Igreja Peniel. Que bom. E desde então a gente tem visto esse reflexo na caminhada. A gente tem visto o ânimo com que os nossos filhos têm colhido o fruto dessa caminhada. Os jovens com uma palavra bem direcionada. E reflexo disso tem sido a caminhada mesmo, perceber desde os nossos filhos, ao marido, a mim, E tem sido muito gostoso caminhar com a membresia da Peniel. O nosso filho mais velho, bem entrosado com os jovens, participando das atividades direcionadas. O Lucas sempre muito animado, o BBD sempre tem algo a contar, e a gente vê, de fato, esse crescimento. Eu já entrosada em mesmo pouco tempo ali com o louvor, tem sido motivo de alegria, tem aprendido muitíssimo. Temos realmente sido muito gratos a Deus, E contemplado a bondade e a graça dele, onde quer que nós estejamos. E aprovei ele que aqui, em Macapá, nessa terra, nós encontrássemos uma igreja verdadeiramente bíblica que tanto tem alegrado o nosso coração. Amém. E você? Quantos anos faz parte da história da Peniel? Eu faço parte da Peniel há 7 anos. Eu faço parte dessa história há 22 anos. Eu faço parte dessa história há 32 anos. Eu faço parte da Peniel há 20 anos. Eu faço parte da Peniel há 9 anos. Eu faço parte da Peniel há 6 anos. Eu faço parte da Peniel há 30 anos. Eu faço parte da Peniel há 10 anos. Foram anos de lutas e vitórias e de semeadura e colheita.
Cada passo dado até aqui é testemunho vivo de que o Senhor tem estado presente, sustentando, guiando e abençoando esta igreja. Que esta história constranja você a ter mais amor na obra de Deus, compromisso com o reino e a certeza no que ainda está por vir. Que os próximos anos sejam de ainda mais crescimento espiritual, salvação de vidas e impacto coletivo na comunidade. Parabéns, Igreja Peniel. Que a chama nunca se apague e que a glória da segunda casa seja ainda maior do que a da primeira. Ageu 2:9.